nerds multiversais, sejam bem-vindos ao Guia do Multiverso Nerd. E seguimos explorando a fase 3, onde iremos finalmente analisar a conclusão da Saga do Infinito. Para aqueles que não assistiram a parte 1 desta fase ou os episódios anteriores da saga da Marvel Studios, temos uma playlist aqui na descrição para vocês assistirem e compreenderem melhor a história da maior franquia cinematográfica da atualidade. E vocês podem também dar uma força para esse gigantesco e heróico trabalho curtindo, comentando e compartilhando. Mas antes de iniciarmos a nossa saga, seguindo a regra dos capítulos anteriores, vamos dar uma olhadinha de leve no que aconteceu com os outros personagens da Marvel, que estão em outros universos paralelos como a Fox, a Sony e a Marvel Television. Vamos começar pela Sony, que, como vimos, fez uma parceria com a Disney, dona da Marvel Studios, para que o Homem-Aranha fizesse parte exclusivamente de seu universo, sendo interpretado por Tom Holland. Porém, a Sony resolveu utilizar a galeria de vilões do Aracnídeo, criar seu próprio universo cinematográfico compartilhado, similar ao MCU, com uma pegada mais sombria e anti-heróica. E o primeiro personagem que inaugurou este universo foi Venom, em 2018. Famoso vilão do Aranha, que primeiramente era seu novo uniforme alienígena, criado em Guerras Secretas em 1984, por Jim Shooter e Mike Zeck, mas que depois revelou ser um simbionte hospedeiro que estimula o lado sombrio e agressivo, criado por Todd McFarlane e Dave Michelini em 1988, que, rejeitado por Peter Parker, encontra um novo hospedeiro mais adequado, o ambicioso jornalista investigativo Ed Brock, que aqui neste universo da Sony é interpretado por Tom Hardy, transformando-o numa criatura monstruosa e violenta com poderes similares ao do Homem-Aranha, com a diferença que ele gosta de devorar seus inimigos. Com uma pegada de terror com humor meio galhofa, Venom tem um roteiro raso e bem superficial, parecendo aqueles filmes tipo Mercenários ou Velozes e Furiosos, sem muita profundidade, que servem mais para divertir do que para pensar. E, curiosamente, deu uma excelente bilheteria de 856 milhões de dólares, garantindo uma continuação, onde, em uma cena pós-crédito, revelando a existência de Cletus Kasady, que irá tornar o Carnificina, um simbionte mais violento e psicótico que Venom. Já a grande surpresa da Sony foi o longa animada Homem-Aranha no Aranhaverso de 2018, baseado no Homem-Aranha do universo Ultimate Miles Morales, criado em 2011 por Brian Michael Bendis e Sara Pichelli, e na saga Aranhaverso de 2014, que foi criada por Dan Slott e Olivier Coipel, mas que neste universo ele é picado por uma aranha radioativa vindo de outro universo. Ele assume o legado de Peter Parker, que era o Homem-Aranha de seu universo, que acabou morrendo nas mãos do Rei do Crime, onde o vilão pretende utilizar uma máquina para abrir um portal para outros universos, mas que pode acabar destruindo o multiverso como um todo. Com a ajuda de um grupo de Homens-Aranhas de realidades alternativas, a animação impressionou bastante por ter diversos estilos muito bem combinados, fugindo daquela fórmula Pixar de fazer animação muito padronizada. Além de uma direção e roteiro muito bem executados, teve uma ótima bilheteria e acabou gerando uma nova tendência de animações. Agora, indo para o universo Marvel da Fox. Sabe aqueles filmes surpresas que fazem sucesso e viralizam, como aconteceu com Guardiões da Galáxia? Pois é, em 2016, a Fox teria o seu momento surpresa, ao lançar de forma despretensiosa o primeiro filme de super-heróis para maiores de 18 anos, ou seja, sem restrições, politicamente incorreto, com muito sexo, violência e humor. Deadpool, com o retorno de Ryan Reynolds ao personagem que estava totalmente desacreditado após a patética primeira versão em X-Men Origins Wolverine de 2009. E
também devido ao filme do Lanterna Verde de 2010, que também foi um fracasso, deixando um estigma de azarado ao ator. Por isso, todo mundo foi pego de surpresa com o filme de Deadpool, que impressionou com a sua ousadia e irreverência de tirar sarro de si mesmo, de seus fracassos, além do próprio gênero de filmes de super-heróis. Reynolds arriscou tudo neste projeto pessoal, chamando o diretor Tim Miller, e ambos escreveram o roteiro, que segue fielmente todos os conceitos de humor politicamente incorreto do personagem, que foi criado por Fabian Nicieza e Rob Liefeld em Novos Mutantes em 1990. Incluindo aí o uniforme icônico criado por eles nos quadrinhos, contando sua origem. Wade Wilson, um mercenário tagarela que, após descobrir que estava com câncer terminal, resolve se submeter ao experimento similar ao Arma X, o mesmo que criou Wolverine, em uma organização secreta liderada pelo mutante Ajax e sua capanga Angel Dust, que implantou nele um fator de cura regenerativo, capaz de curar suas células cancerosas tão rapidamente quanto elas se reproduziam. No entanto, o tratamento deixou Wade gravemente desfigurado, com cicatrizes severas, cobrindo todo o seu corpo, mas também o tornou virtualmente imortal, além de deixá-lo mais doidinho ainda, sofrendo de esquizofrenia a ponto de imaginar que está numa história em quadrinhos ou filme e conversar com o espectador, o que é a famosa quebra da quarta parede, que nos quadrinhos já havia sido utilizado diversas vezes, principalmente nas histórias da Mulher Hulk de John Byrne, e também foi utilizado nas histórias do Deadpool criadas por Joe Kelly e Ed McGuinness, que são os grandes responsáveis pelo desenvolvimento do personagem que acabou sendo utilizado aqui no filme. Ele, em busca de vingança, vai atrás de Ajax, que apelida ele como Francis, e se alia a Colossus, que não é o mesmo do filme dos X-Men, mas é bem melhor. Míssel Adolescente Megasônico, que é uma mutante que foi criada na fase do Grant Morrison em Novos X-Men de 2001, nos quadrinhos, um ingênuo taxista indiano Dopinder, que se juntam a ele para salvar sua namorada, a stripper Vanessa, interpretada pela brasileira Morena Baccarin. Isso sem contar os amigos bastante controversos como Fuinha, que é um dono de bar cheio de criminosos assassinos, e a Alcega, uma velha cega viciada em cocaína que mora com Deadpool. A Marvel e a Fox acertaram em cheio em trazer esse personagem polêmico, psicótico e muito bem adaptado para o cinema, incluindo essa quebra da quarta parede em que o personagem fala com o público que está assistindo o filme, trazendo-os para a história, com uma performance fantástica de Ryan Reynolds, que teve sua redenção e parece ter sido destinado para fazer este personagem, assim como Hugh Jackman foi para Wolverine. Isso sem contar com as cenas de ação muito bem feitas e mais violentas. Diversas piadas que ele faz com filmes de gêneros super-heróis, os próprios X-Men e até mesmo com a produção de pouca verba de seu próprio filme. Tudo isso deu ao nosso mercenário tagarela a maior bilheteria da Fox com a Marvel, cerca de 782,6 milhões de dólares, tornando um dos mais importantes personagens da franquia junto com Wolverine. Teve até uma inusitada cena pós-crédito, onde Deadpool, imitando a famosa cena pós-crédito do icônico filme Curtindo a Vida Doidado, que também quebra a quarta parede, diz que vai retornar para enfrentar Cable, outro personagem criado por Nicieza e Liefeld, que surgiu junto com Deadpool em Novos Mutantes. Mas o mesmo não dá para dizer de X-Men Era de Apocalipse, de 2016, dirigido novamente por Bryan Singer, que após os eventos de Dias de um Futuro Esquecido, prometeu que esse filme ia ser um reboot da franquia. Mas o que se viu foi uma repetição do mesmo que se via nos outros filmes, sem nenhuma grande novidade. Bryan Singer se repete aqui voltando aos uniformes pretos, seguindo o velho estilo dos anos 90,
mesmo usando atores novos e talentosos, como Sophie Turner, como Jean Grey, e Tye Sheridan, como Ciclopes, agora mais jovens. Além de ter o mesmo elenco principal desde primeira classe, Xavier, Magneto, Mística e Fera, ainda com as mesmas questões e desavenças, o que deixa tudo mais do mesmo e repetitivo. Isso sem falar da pior adaptação de um vilão já feito para a Marvel, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, que parece ter saído direto de um episódio do Jaspion, de tão mal feito e caricato e cujo propósito é apenas destruir o mundo. A trama se passa na década de 1980 e gira em torno do vilão Ensabah Nur, também conhecido como Apocalipse, personagem criado por Louise Simonson nas páginas de X Factor em 1986, que é o primeiro mutante da história que acorda após milhares de anos no Egito. Desiludido com o mundo moderno, ele decide destruir a humanidade e criar uma nova ordem mundial, onde apenas os mais fortes sobreviverão. Apocalipse recruta 4 cavaleiros, Tempestade, Psylocke, Anjo e Magneto, para ajudá-lo em sua missão. Enquanto isso, o professor Xavier, com a ajuda de Mística, Fera, Jean Grey, Ciclope, Mercúrio e Noturno, precisam deter Apocalipse e seus cavaleiros antes que destruam o mundo. O filme teve uma bilheteria mediana de 543,9 milhões de dólares, que não fez jus ao seu enorme custo de produção. Isso serviu para que a Fox retirasse Bryan Singer de vez da franquia. Teve também uma rápida participação especial do Wolverine como Arma X, já que a história se passava nos anos 80, que ao ser libertado por Jean Grey, ele massacrou os soldados de Strikers para se libertar. Posteriormente, em uma cena pós-crédito, um grupo de agentes secretos invadem o laboratório do Projeto Arma X e pegam uma amostra de sangue do Wolverine. Esses agentes pertencem à Essex Corp, uma corporação que clona mutantes e é comandada pelo Senhor Sinistro, um poderosíssimo mutante que surgiu junto com Apocalipse nas páginas de X-Men em 1987. Esta cena vai se ligar ao próximo filme do Wolverine, Logan, que foi a despedida do Wolverine de Hugh Jackman, em seu último filme com o personagem pela Fox em 2017. Brilhantemente dirigido por James Mangold, o mesmo diretor de Wolverine Imortal, que faz um filme denso, extremamente dramático e violento, mostrando a sofrida jornada final do personagem. Agora mais velho e debilitado, pois seu fator de cura está falhando, fazendo com que o adamante em seus ossos fique letal para o seu organismo. Passado em um futuro alternativo no ano de 2029, onde a população de mutantes está em declínio e os X-Men praticamente não existem mais, ele tenta proteger Charles Xavier, que está com sérios problemas mentais e de saúde, enquanto ao mesmo tempo conhece uma menina mutante chamada Laura Kinney, que tem os mesmos poderes que ele, pois ela é a X-23, um experimento mutante com clonagem que utilizou o DNA de Logan, como visto na cena pós-créditos de X-Men. Este personagem foi criado por Craig Kyle e Christopher Yost na revista mutante Nix de 2003. Eles são caçados por Donald Pierce e seus carniceiros, que são mercenários ciberneticamente alterados, que surgiram nas páginas dos X-Men no final dos anos 80, criado por Chris Claremont, John Byrne e Mark Silvestre. Eles são contratados pela Transgen para capturar a X-23 e Logan antes que cheguem ao Éden, um refúgio de mutantes. Porém, para salvar as crianças, Logan se sacrifica num combate mortal contra outro clone dele, extremamente selvagem, o X-24. O filme foi uma despedida digna e ao mesmo tempo muito sofrida do personagem, que aqui eu considero o mais dramático feito pela Marvel. Logan teve uma ótima bilheteria de 619,2 milhões de dólares e aparentemente encerrando a história de Hugh Jackman com o personagem que lhe deu fama. Marvel Television. Indo para o universo da Marvel Television, já avisando aqui que apesar de ter personagens que participaram do universo da Marvel Studios, que é mais o caso de Agentes da S.H.I.E.L.D., seus personagens continuam isolados e sem interação com o CM nos filmes. Agentes da S.H.I.E.L.D. segue com suas temporadas bem ao estilo da série CW da DC,
com uma porrada de episódios e a maioria com muita enrolação e diversas tramas paralelas. Nas temporadas 1 e 2, ficamos sabendo que Phil Coulson sobreviveu ao ataque de Loki graças ao projeto Tahiti, onde Nick Fury usou biotecnologia Kree para trazê-lo de volta à vida, com suas memórias sendo alteradas para proteger sua mente dos traumas do procedimento. Por este motivo, ele não se lembra do seu envolvimento com os Vingadores. E também é revelado que a agente Sky, Daisy Johnson, é uma inumana com poderes que causam tremores sísmicos e passa a se chamar Tremor. Na terceira temporada, a equipe de Coulson continua a enfrentar a ameaça dos inumanos enquanto lida com a organização Hydra. Surge um novo vilão, Hive, um antigo inumano que controla corpos, inclusive do falecido agente Grant Ward, que passa a ser o vilão da história. Tremor lidera uma equipe de inumanos chamada Guerreiros Secretos para combatê-lo. A temporada termina com uma batalha final contra Hive, que pretende contaminar a humanidade com um vírus inumano. Hive acaba sendo morto pelo agente inumano Lincoln Campbell numa explosão atômica. E na quarta temporada, temos a participação do Motoqueiro Fantasma, onde o motorista de carro de corrida Robbie Reyes fez um pacto com um espírito maligno que se apresenta como um espírito da vingança. Esse espírito reanima Robbie, transformando-o num motoqueiro fantasma. Diferente das versões anteriores do motoqueiro fantasma, que montam motocicletas, Robbie dirige um Dodge Charger 1969, que também é imbuído de poderes sobrenaturais. Motoqueiro fantasma ajuda os agentes da SHIELD a combater espíritos malignos em suas histórias. Esta não é a versão clássica do motoqueiro fantasma Johnny Blaze, que pertencia à Sony, e sim uma versão mais moderna criada nos quadrinhos em 2014 por Philip Smith e Tradd Moore. A quarta temporada também teve mais dois arcos: LMD, onde a equipe enfrenta androides que podem imitar humanos perfeitamente, e o último arco apresenta uma realidade alternativa criada por uma inteligência artificial chamada AIDA, onde a Hydra está no controle, mostrando que a agentes da SHIELD era bem diverso em suas missões e que atirava para todo lado. Inumanos de 2017. Ike Perlmutter, que comanda a Marvel Television, finalmente consegue lançar seu projeto dos Inumanos, que inicialmente era para ser um filme da Marvel Studios, mas devido às divergências entre Perlmutter e Feige, acabou indo para a Marvel Television e acabou virando uma série de TV. Inumanos é um grupo de super seres criados por Stan Lee e Jack Kirby nas páginas do Quarteto Fantástico em 1966. Eles foram um grupo de humanos geneticamente alterados pelos Krees, ao serem expostos a uma névoa que lhe dava superpoderes e características físicas distintas, muito similar aos mutantes. Vivendo nas montanhas do Himalaia, num refúgio chamado Attilan, e liderados por Raio Negro, um poderoso e silencioso inumano capaz de destruir qualquer coisa emitindo uma simples palavra. Além de Medusa, Gorgon, Karnak, Cristal e Dentinho. Eles enfrentam o louco irmão de Raio Negro, Maximus, que almeja dominar os inumanos e liderá-los numa conquista contra a humanidade. Lançada em 2017 na rede ABC e anunciada com bastante entusiasmo, incluindo um lançamento inicial em IMAX para os 2 primeiros episódios. Mas na verdade, Inumanos acabou sendo um enorme mico, sendo amplamente criticada por sua baixa qualidade de produção, roteiro e desenvolvimento de personagens, e acabou sendo cancelada após uma única temporada com apenas 8 episódios, o que acabou sendo um grande prejuízo para Ike Perlmutter e sua divisão da Marvel Television. Mas teve também a estreia de Runaways, Fugitivos, de 2017, uma série de televisão baseada nos personagens da Marvel Comics criada por Brian K. Vaughan e Adrian Alphona em 2003. A série foi desenvolvida por Josh Schwartz e Stephanie Savage e estreou no serviço de streaming Hulu. Fugitivos segue um grupo de 6 adolescentes com superpoderes que descobrem que seus pais fazem parte de uma organização criminosa secreta chamada Pride. Eles resolvem sair de casa e formar um grupo chamado de
fugitivos e assim enfrentar a Pride e suas ameaças. A série foca bastante no relacionamento entre adolescentes com superpoderes e se passa no mesmo universo de agentes da SHIELD e de Inumanos, tendo algumas referências entre eles. Além da participação especial de Manto e Adaga, que também tiveram uma série de TV, mas que durou apenas um ano. Fugitivos, pelo menos, fez mais sucesso que Inumanos, mesmo com pouco orçamento de divulgação, durando 3 temporadas. Já na Netflix, Demolidor continua fazendo sucesso, agora em sua 2ª temporada. É impressionante o nível de qualidade dessa série. Após ter enfrentado o Rei do Crime, que foi preso na 1ª temporada, agora ele terá que enfrentar 2 antagonistas. Elektra, a ninja assassina do Tentáculo e amante de Matt Murdock durante a sua juventude, criada por Frank Miller em 1981, e Justiceiro, interpretado pelo excelente Jon Bernthal, agora em uma nova versão mais realista que nos quadrinhos, que foi criada por Jerry Conway e Ross Andru na revista do Homem-Aranha em 1973. Justiceiro é um personagem perturbado que nos quadrinhos era um ex-combatente do Vietnã chamado Frank Castle, que após a morte de sua família pela máfia, resolve combater o crime da forma mais violenta possível, executando criminosos sem direito a julgamento. Este foi o primeiro controverso personagem da Marvel a ultrapassar um código de ética em que heróis não matam, tornando-se o primeiro anti-herói da Marvel Comics. E que já teve 3 filmes adaptando o personagem nos anos 80, 90 e 2000. Mas eu considero essa versão da série a melhor de todas, muito pelo carisma do ator, que traz muito bem o conceito dramático do personagem. Essa temporada de Demolidor trabalha 2 arcos, o relacionamento dele com Elektra e a sombria organização ninja chamada Tentáculo, e o confronto e julgamento do Justiceiro, que estava exterminando criminosos que queriam tomar o lugar do Rei do Crime, confrontando os limites do combate ao crime e as diferenças entre o Demolidor e o Justiceiro. Já os demais heróis urbanos, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro, tiveram suas primeiras temporadas com um relativo sucesso, exceto pelo Punho de Ferro. A primeira temporada de Jessica Jones, em 2015, foi muito boa, pois foi mais próxima da trama dos quadrinhos, onde ela enfrenta Killgrave, interpretado por David Tennant, um vilão capaz de controlar as pessoas e submetê-las à sua vontade, e conhecido nos quadrinhos como o Homem Púrpura, criado nas páginas do Demolidor em 1964 por Stan Lee e Bill Everett. Jessica Jones sofre de um trauma devido a um passado envolvendo Killgrave, que a fez cometer crimes, o que a deixou transtornada. Quando Killgrave reaparece e começa a causar caos em sua vida e na vida de seus entes queridos, Jessica decide enfrentá-lo. A série teve a participação especial de Luke Cage, que aparece aqui pela primeira vez e tem um breve relacionamento amoroso com Jessica Jones. Já a 2ª temporada de 2018, Jessica continua a lidar com as consequências da morte de Killgrave e tenta reconstruir sua vida e seu negócio de detetive particular. Ela começa a investigar a IGH, uma organização criminosa responsável por lhe dar poderes após o acidente de carro que matou sua família. Durante essa investigação, Jessica descobre segredos sombrios sobre seu passado, incluindo a existência da sua mãe, Alisa Jones, que também tem habilidades sobre-humanas e é mentalmente instável. Essa temporada foi bem mais fraca, pois não tem um vilão carismático como Killgrave, além de bem mais lenta, com muitos diálogos e pouca ação. Fugindo muito dos conceitos dos quadrinhos, isto porque Jessica Jones tinha muito envolvimento com os Vingadores, o que seria impossível de ter na série, que acabou ficando vazia. Já Luke Cage teve uma boa primeira temporada, com um elenco predominantemente negro, com excelentes atores tais como Mahershala Ali, como o gangster e antagonista Coron Mouth, e Rosário Dawson, como Claire Temple, a enfermeira que já havia aparecido em Demolidor e que aqui tem um caso com Cage. A série enfoca a comunidade do Harlem e a luta contra a violência e tráfico de drogas que ameaça a comunidade controlada por Cottonmouth e sua gangue. Luke Cage passa então a defender o Harlem graças à sua super força e invulnerabilidade adquirida após ter ficado preso num experimento, tal qual foi nos quadrinhos. Mas a série é prejudicada pela atuação morna e apática de Mike Colter, que faz Luke Cage,
que nos quadrinhos é bem mais carismático e controverso, pois ele cobra pelos seus serviços, e aqui na série ele aceita doações, e é mais politicamente correto. Destaque para a excelente trilha musical negra com blues, jazz, rap e funk. E a mais fraca de todas foi Punho de Ferro, muito mal adaptada, lenta e burocrática. Danny Rand, um jovem bilionário que retorna a Nova York depois de ser dado como morto por 15 anos. Danny sobreviveu a um acidente de avião que matou seus pais e foi resgatado por monges da mística cidade de Kunlun. Lá ele foi treinado em artes marciais e ganhou o poder do Punho de Ferro, que lhe permite canalizar sua energia Chi para aumentar sua força e habilidades. De volta a Nova York, Danny tenta recuperar sua posição na empresa da sua família, a Rand Enterprise, e lutar contra a organização criminosa conhecida como Tentáculo. Sim, aquela mesma do Demolidor. Ele forma alianças com Colin Wing, interpretado por Jessica Henwick, e enfrenta antigos amigos e novos inimigos, enquanto tenta descobrir a verdade sobre o que aconteceu com seus pais e seu papel como Punho de Ferro. Defensores. Todas essas séries da Netflix eram conectadas entre si com personagens coadjuvantes que participavam entre elas, como o caso de Claire Temple, a enfermeira que apareceu em Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro, ou Misty Knight e Colin Wing, que apareciam em Luke Cage, Punho de Ferro, além de vilões como Madame Gao, que apareceu em Demolidor e também em Punho de Ferro. Isso tinha um propósito, que foi para reunir os heróis num grande evento e formar o grupo conhecido como Os Defensores. A ideia era emular o mesmo impacto que teve os Vingadores no MCU, porém numa série de 8 episódios, que acabou sendo uma experiência muito frustrante e bem longe de causar impacto. Nos quadrinhos, Defensores não eram um grupo de heróis urbanos, e sim um grupo de super-heróis renegados pelos Vingadores, Hulk, Namor, Doutor Estranho e Surfista Prateado, e que enfrentavam a ameaça desses personagens em conjunto. Na série da Netflix, Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro se juntam para enfrentar um inimigo em comum, o Tentáculo. Na verdade, mais comum para o Demolidor, que enfrentou eles na primeira e segunda temporada e acabou resultando na morte de Elektra. Na trama, o Tentáculo, controlado agora por Alexandra Reid, que é interpretado pela atriz Sigourney Weaver, dominou o crime em Nova York e, junto com Madame Gao, pretende ressuscitar Elektra, tornando-a uma super ninja, e controlar o poder de um dragão morto nos subterrâneos de Nova York, que é o mesmo que deu poder para o Punho de Ferro, uma coisa muito inexplicável. A série falha fragorosamente, com uma trama confusa, atuações medianas e episódios arrastados ao ponto que chega a gastar 2 episódios inteiros num diálogo entre os heróis num restaurante chinês. No final, os defensores derrotam o Tentáculo e sua líder, com o Demolidor sendo soterrado após destruir o Templo do Dragão, que acabou também matando Elektra. Olha, seria bem melhor que a série fosse um longa-metragem na Netflix, pois nos livraria da perda de tempo de assistir esta série. Bem, agora finalmente vamos voltar ao universo da Marvel Studios e ao momento muito esperado pelos fãs, que foi a conclusão da Saga do Infinito. Foram cerca de 10 anos de filmes feitos desde Homem de Ferro 1, planejados e executados em 3 fases que desembocaram na trama principal, formando uma mega saga, em que todos os heróis vão se reunir para enfrentar um grande inimigo que ameaça todo o universo. Sagas e mega sagas nos quadrinhos de super-heróis são algo muito comum, principalmente a partir dos anos 80, e geralmente são criadas para mudar o status quo de um universo, às vezes criando um mini reboot onde apenas algumas coisas mudam, ou até mesmo um reboot completo recriando o universo completamente. Há diversos exemplos. Na DC Comics tivemos a mãe de todas as mega sagas, a Crise das Infinitas Terras, de 1985, que rebootou por completo o multiverso DC, tornando-o em apenas um universo. Mas que depois teve outras sagas, como novos reboots que desfizeram isso, como Crise Infinita, Crise Final e Flashpoint, que criou os Novos 52. A DC usa e abusa de sagas para reescrever seu universo
e multiverso. Já a Marvel, que é nosso foco aqui, foi bem mais comedida, criando sagas que reuniam seus heróis, mas com impactos bem menores, não chegando a rebutar seu universo, mas alterando algumas coisas. Foi o caso de Guerras Secretas, de 1984, que foi o primeiro grande evento da Marvel, reunindo seus principais heróis para enfrentar a ameaça do Beyonder, uma criatura cósmica de poder ilimitado que sequestra heróis e vilões para testá-los a combater e sobreviver no mundo criado por ele. Guerras Secretas teve depois uma outra versão bem maior em 2015, criada por Jonathan Hickman, que fundiu o universo clássico da Marvel 616 e parte do universo Ultimate, gerando aí um soft reboot. Uma dica, você pode conferir em detalhes esses eventos que citei nos episódios do Multiverso DC e Multiverso Marvel, links aqui na descrição. E esse também foi o caso do Desafio Infinito, de 1991. Uma saga criada por Jim Starlin, George Pérez e Ron Lim, que inspirou a Marvel Studios a fazer a Saga do Infinito, onde os maiores heróis da Marvel se juntam para deter Thanos, que reuniu as poderosas joias do infinito e ameaça apagar metade da vida do universo com apenas um estalo. Para entender melhor as motivações de Thanos e o poder das joias do infinito, precisamos conhecer melhor o conceito do personagem nos quadrinhos. Thanos foi criado por Jim Starlin em 1972, nas páginas do Homem de Ferro e Capitão Marvel, e foi um dos vilões mais sinistros e assustadores da Marvel Comics. Starlin deu uma motivação bem mais mórbida e sombria a Thanos, o que o diferenciou bastante de outros vilões. Isso porque Thanos não almeja conquistar mundos e ser um tirano, como todo vilão clássico. O maior desejo de Thanos é amar a morte. E aqui é preciso entender que a morte no universo Marvel não é apenas um conceito físico e espiritual, mas também uma entidade cósmica que representa este conceito e faz parte do panteão cósmico que regula o universo Marvel e que reúne figuras como a Eternidade, o Caos, a Ordem, Cronos, Tribunal Vivo, entre outros. Então Thanos é uma espécie de novo deus, vindo do planeta Titã, que se apaixonou pela morte e, como ato de amor, ele simplesmente matava tudo o que pudesse para satisfazer sua amada e ser correspondido. Chamado de Titã Louco, Thanos se torna um genocida universal, que junta artefatos cósmicos como as joias do infinito para eliminar metade da vida do universo. O que aconteceu em Desafio Infinito? Até então, não sabíamos se este seria o mesmo conceito que a Marvel Studios iria utilizar em seu Thanos. Especulava-se que ele apareceria em Thor Ragnarok, se aliando a ela, a deusa da morte, criando um certo link aí com os quadrinhos. Mas não foi isso que aconteceu, tendo apenas aparecido a nave dele, o Santuário, interceptando a nave de Thor, que estava com os Asgardianos sobreviventes da destruição de Asgard nas cenas pós-créditos de Thor Ragnarok. E é aqui que iniciamos o jogo final da fase 3. Vingadores Guerra Infinita. O hype dos filmes da Marvel estava altíssimo, após uma sequência de sucessos aclamados pela crítica, fãs e público, com recordes de bilheteria e 3 Oscars para Pantera Negra. A expectativa para o ápice da saga do infinito finalmente chegava em Vingadores Guerra Infinita. Após 10 anos de UCM, vamos finalmente conhecer Thanos, interpretado magistralmente por Josh Brolin, e suas intenções com as joias do infinito, que foram apresentadas ao longo de diversos filmes: Capitão América 1, Vingadores, Thor Mundo Sombrio, Guardiões da Galáxia 1, Vingadores Era de Ultron e Doutor Estranho. Na trama, Thanos busca as joias do infinito para ter o poder de todas elas reunidas em sua manopla para eliminar metade da vida do universo, com um estalar de dedos, com o intuito de preservar os recursos naturais do universo antes que eles sejam consumidos e destruídos pela superpopulação e pela poluição causada por seus povos e suas guerras. Um objetivo que, apesar de insano, digamos que é bem mais nobre do que nos quadrinhos e que revela diversas camadas psicológicas sobre Thanos, que é um ser amargurado por ter que matar tanta gente e quer se livrar do fardo que ele mesmo se impôs.
de maneira rápida e sem sofrimento, utilizando o poder cósmico das joias. Esta trama é um mix de duas obras de Jim Starlin, Thanos Quest, ou A Busca de Thanos, e Desafio Infinito. O filme é dirigido pelos irmãos Russo, que substituíram Joss Whedon após mostrar em Guerra Civil toda a sua competência em lidar com diversos personagens e se cacifar para dirigir Os Vingadores, que aqui vai muito além do grupo, tendo também as participações de Pantera Negra, Homem-Aranha, Doutor Estranho e Guardiões da Galáxia. Praticamente quase todos os principais personagens do CM participam dessa trama, com exceção de Homem-Formiga, Gavião Arqueiro e Nick Fury, que não aparece desde Vingadores Era de Ultron. É impressionante a forma como os irmãos russos dirigiram esse filme, com tantos personagens e tramas que se conectam de uma forma bem organizada, seguindo a trilha da busca de Thanos pelas joias e o confronto com diversos núcleos de heróis: Tony Stark, Doutor Estranho, Homem-Aranha e Hulk, Vingadores e Pantera Negra na Terra, Guardiões da Galáxia e Thor no espaço, e depois Homem de Ferro, Homem-Aranha, Doutor Estranho e Guardiões da Galáxia em Titã, que é o planeta de Thanos. Por isso, vamos mostrar essa história formada em núcleos. O primeiro núcleo é Thor, Loki e Heimdall, na nave de Sakaar em rota para a Terra. O filme já começa com o pé na porta, com Thanos e seus Cavaleiros da Ordem Negra, próxima à meia-noite, Corvus Glaive, Ébano e Mal e Obsidian massacrando os refugiados de Asgard, que foi destruída lá em Thor Ragnarok. A Ordem Negra foi criada por Jonathan Hickman na revista dos Vingadores em 2012. Thanos, já em posse da Joia do Poder, que estava com a Corporação Nova lá no planeta Xandar, mas infelizmente não é mostrado no filme como isso aconteceu, sendo apenas citado que ele matou metade da população do planeta para obtê-la, uma assinatura que Thanos deixa em cada lugar que ele passa. Acredito que esta cena poderia ter sido até mostrada lá na cena pós-créditos em Guardiões da Galáxia 2, mas não acabou rolando. Thanos derrota Thor, dá uma surra no Hulk, estrangula Loki, depois de obter o Tesseract que estava com ele, e mata Heimdall, após ele ter transportado o Hulk nocauteado para a Terra. Não sabemos o que aconteceu com Valkyria, Korg e Mickey, se eles conseguiram fugir ou se foram massacrados. Este momento deixa claro para todos que Thanos é, sem dúvida nenhuma, a maior ameaça de todo o universo cinematográfico da Marvel. Já indo para o planeta Terra, Hulk, transportado pela magia de Heimdall, acaba caindo direto no Sanctus Sanctorum, o templo do Doutor Estranho, que nesse momento está com Wong. Banner, abalado, avisa que Thanos está chegando e pede para Estranho e Wong ajudar a encontrar Tony Stark, que está prestes para se casar com Pepper Potts, que agora estão reconciliados. Após uma breve explicação, Tony Stark vê seus pesadelos virarem realidade com a ameaça de Thanos. Eles logo são atacados por dois cavaleiros de Thanos e uma batalha incrível se inicia. Tony usa uma armadura do Homem de Ferro bem mais moderna, usando nanotecnologia. Hulk se recusa a se manifestar, deixando Bruce Banner embaraçado, sem poderes, e que tem a intervenção do Homem-Aranha, que foi alertado pelo seu sentido de aranha. Enquanto que o Doutor Estranho, que está com a Joia do Tempo, é capturado por Ébano e Mal, que parte para encontrar Thanos lá em Titã. Em seu encalço vai o Homem de Ferro e logo em seguida o Homem-Aranha, agora com um uniforme bem mais moderno, com a mesma nanotecnologia da armadura do Stark, que foi apresentada lá no final do seu primeiro filme. Banner acabou ficando na Terra e resolve ir atrás de outros Vingadores. Enquanto isso, dois outros Cavaleiros da Ordem Negra, próximo à meia-noite, Corvus Glaive, vão em busca da Joia da Mente. Como sabemos, a Joia da Mente está com o Visão, onde descobrimos que ele agora está numa forma mais humana e tendo um relacionamento secreto com Wanda, mostrando que durante o tempo em que estiveram separados entre Guerra Civil e Guerra Infinita, se encontraram diversas vezes. Esta união entre Wanda e Visão segue o mesmo caminho que foi lá nos quadrinhos, onde eles se apaixonaram e acabaram se casando e até tiveram filhos. Vejam só isso, uma mutante engravidada por um androide. Mas isso é uma história para um outro momento. Eles acabam sendo atacados pela Ordem Negra
com Corvus ferindo gravemente o Visão, enquanto Wanda luta bravamente para protegê-lo. Eles são surpreendidos pela intervenção do Capitão América, Falcão e Viúva Negra, que mostram estar muito bem treinados e dão uma surra em Próxima e Corvus, que acabam fugindo. Steve Rogers aparece de uma forma bem mais apática, soturna e com barba, o que nos mostra que seu tempo atuando na clandestinidade não tem sido muito fácil. Eles então partem para o QG dos Vingadores, já sabendo sobre o aviso de Banner, e lá o encontro junto com Rhodey, o máquina de combate. Ele acaba contrariando o secretário Ross, que o manda prendê-los. Os Vingadores então partem para o único refúgio seguro na Terra, Wakanda. Lá encontram Bucky plenamente recuperado da lavagem cerebral da Hydra e se preparam para enfrentar Thanos, enquanto Shuri, a irmã de T'Challa, tenta retirar a joia da mente sem destruir o Visão. E com isso temos o núcleo de Vingadores formado da Terra. Guardiões da Galáxia encontram Thor. Navegando em algum lugar no espaço, surge a nave dos Guardiões da Galáxia. Peter Quill, Senhor das Estrelas, Gamora, Drax, Mantis, que se integrou à equipe, Rocket e Groot, que agora é um adolescente birrento que só fica jogando videogame. Eles recebem um estranho chamado de socorro e, inconsequentes como são, vão em busca do resgate a fim de ganhar algum dinheiro com isso. Mas ao chegarem, viram destroços com diversos asgardianos mortos e encontraram apenas um vivo, Thor. Rapidamente, Thor explica com certo desdém o que aconteceu e Gamora revela sobre os planos de Thanos, que pretende juntar as joias do infinito e apagar metade da vida do universo com apenas um estalar de dedos. Ela é confrontada por Thor, que indaga como ela sabe tanto sobre Thanos, onde é revelado que é filha dele. Após uma confusão entre Peter Quill e Thor, que ficam se comparando numa forma hilária de quem teve mais tragédias familiares, eles se dividem, onde Thor parte com Rocket e Groot para Nidavellir e construir uma poderosa arma capaz de deter Thanos, enquanto os Guardiões vão para lugar nenhum, aquela cabeça do Celestial morto, onde estão o Colecionador e a Joia da Realidade, o Éter. O passado de Gamora e o confronto dos Guardiões com Thanos. Há um foco especial aqui em Gamora, onde ela relembra o seu passado de quando encontrou Thanos, que invadiu seu planeta com os Chitauri, os mesmos lá que invadiram Nova York. Thanos mostra ter um apreço à pequena Gamora e acaba adotando-a, enquanto que metade da vida do seu planeta é exterminada. Isso mostra um certo lado benevolente e sinistro de Thanos, mostrando um amor distorcido de um pai por uma filha. Gamora pede a Peter Quill, se caso falhar em matar Thanos, que ele a mate, pois ela guarda um misterioso segredo que ele precisa muito. Ao chegar em lugar nenhum, lá eles veem que Thanos está subjugando o Colecionador para lhe entregar a Joia da Realidade. E como é típico dos Guardiões, eles tentam detê-lo de uma forma bem atrapalhada e acabam sendo facilmente derrotados por Thanos. Porém, Gamora rapidamente consegue feri-lo com uma adaga que ele deu para ela de presente no passado. Mas tudo não passou de uma mera ilusão de Thanos, que já estava com a Joia da Realidade, revelando que lugar nenhum está totalmente destruído. Gamora pede para Peter matá-la, mas é impedido por Thanos, que parte com ela para sua nave, o Santuário, deixando os Guardiões abatidos, mas vivos. Homem de Ferro, Homem-Aranha e Doutor Estranho. Já Homem de Ferro e Homem-Aranha, que estão na nave de Ebony Maw rumo a Titã, planejam libertar o Doutor Estranho, que está sendo torturado por Ebony Maw, que aqui revela ser o mais importante fiel cavaleiro de Thanos. Assim como foi em Guerra Civil, em que Peter usou a cena do filme Império Contra-Ataca para derrotar o gigante Homem-Formiga, aqui ele usa uma cena final de Alien, o oitavo passageiro de Ridley Scott, para se livrar de Ebony Maw, abrindo um buraco na nave e fazendo Ebony ser sugado no espaço, que morre congelado. Com isso, Tony Stark e Stephen Strange acertam suas diferenças e concordam em ir para Titã enfrentar Thanos. A Joia da Alma. Neste momento, o filme vai ganhando um ar cada vez mais dramático e sombrio. Thanos revela para Gamora sua irmã Nebulosa, que está sendo torturada por ele. Ele força Gamora a revelar o segredo que ela guarda, a Joia da Alma, a única ainda não revelada.
muito se especulou quando esta joia ia aparecer, se no filme do Doutor Estranho, já que ela é uma joia espiritual, mas acabou sendo a joia do tempo. Ou em Guardiões da Galáxia 2, devido à suposta aparição de Adam Warlock, que também nos quadrinhos usou a joia da alma, entregue a ele pelo Alto Evolucionário. Mas esses personagens só vão aparecer futuramente em Guardiões da Galáxia 3. Até mesmo foi cogitado o filme do Pantera Negra, pois nos trailers, fãs e palpiteiros achavam que T'Challa visitava o pai morto através da joia da alma. Mas como vimos, não foi isso que aconteceu. Gamora, para salvar a irmã, revela que a joia está num obscuro planeta chamado Vormir. Thanos parte com ela ao misterioso planeta e, para a surpresa de todos, encontram um personagem que estava há muito tempo sumido e até esquecido, desde o primeiro filme do Capitão América, o Caveira Vermelha, quando foi sugado por um portal aberto pelo Tesseract, que o enviou misteriosamente para ser guardião da joia da alma. Curiosamente, o Caveira aqui lembra a morte, não só pela sua aparência, mas devido ao que ele representa. Caveira logo identifica Thanos como filho de Alars, dando uma pista de seu misterioso passado, e avisa para ele e Gamora que para obter a joia da alma é preciso sacrificar alguém que ele ama. Nesse momento, Gamora ri de Thanos, pois ele não ama ninguém para poder sacrificar, mas ao ver que Thanos está chorando, ela descobre que tem sim alguém que ele ama e que está disposto a sacrificar o único amor que teve na vida, Gamora. Então, numa cena bem dramática, ele a agarra e joga num enorme precipício. Um clarão se acende e Thanos acorda num lago com a joia da alma em sua mão. Batalha em Titã. Tony Stark, Stephen Strange e Peter Parker chegam ao desolado planeta de Titã e são atacados pelos Guardiões da Galáxia, alertados por Nebulosa, que escapou da prisão de Thanos. Após se entenderem, eles se preparam para atacar Thanos. O Doutor Estranho, analisando milhões de possibilidades do futuro, diz que há apenas uma chance de vencer, mas não revela qual. Então Peter Quill e o Homem de Ferro armam uma estratégia para atacar Thanos, que aparece num portal aberto pelo Tesseract, onde lá ele encontra Doutor Estranho sozinho. Thanos revela que Titã é seu planeta natal arrasado pela superpopulação e a fome, após não aceitarem sua proposta de eliminar metade da população, chamando-o de Titã Louco. Thanos revela que a intenção dele com as joias é apagar instantaneamente a existência de metade da vida do universo. Perceba aqui que há algo bem importante. As pessoas não vão morrer, mas sim deixar de existir. Isso porque as joias representam as forças fundamentais do universo: tempo, poder, espaço, realidade, mente e alma, que ao serem aplicadas juntas, podem desfazer a existência ou refazê-la. O Doutor Estranho então sinaliza o ataque, iniciando uma das melhores batalhas de super-heróis do MCU, com uma coreografia bem impressionante, em cenas ágeis e muito bem pensadas. Porém, enfrentar Thanos é algo bem difícil, mas com a intervenção de Nebulosa, eles conseguem subjugá-lo temporariamente. Mantis tenta adormecer Thanos, enquanto Stark e Peter Parker tentam retirar a manopla, mas Peter Quill perde o controle ao descobrir que Gamora foi morta, e ao agredir Thanos acaba liberando ele, que usa rapidamente o poder das joias para jogar uma lua destroçada sobre eles. Enquanto o Aranha tenta salvar os Guardiões, o Doutor Estranho entra num combate espetacular com sua magia contra as joias do infinito, mas acaba sendo derrotado. Coube então ao Homem de Ferro enfrentar Thanos, utilizando todo o poder de sua armadura, mas esse acaba ferindo-o mortalmente. O Doutor Estranho pede para Thanos poupar Stark, em troca da Joia do Tempo. Thanos parte em busca da Joia da Mente e Stark pergunta a Strange por que ele fez isso, recebendo como resposta: estamos no fim do jogo. Nidavellir. Bem, vamos lá para Thor, Rocket e Groot, que finalmente chegam em Nidavellir. Este é um dos 9 mundos da mitologia nórdica que é habitado por anões, que utilizam uma mini-estrela para forjar armas poderosíssimas para os Asgardianos, entre eles Mjolnir,
o martelo de Thor, e Gungnir, a lança de Odin. Aqui Thor encontra apenas um anão, que na verdade é um anão gigante. Eitri, interpretado por Peter Dinklage, o famoso Tyrion Lannister de Game of Thrones, que revela que foi forçado por Thanos a fazer a manopla do infinito e depois matou todos os anões ferreiros, deixando apenas ele com as mãos petrificadas para não poder fazer nenhuma outra arma, além de destruir o portal que ativa a estrela forjadora de Nidavellir. Thor, com a ajuda de Rocket, abre o portal para ativar a forja e Eitri poder fazer a nova arma dele, Stormbreaker, uma espécie de machado capaz de invocar o portal de Asgard e invocar tempestades e raios com o poder de Thor. Mas Thor acaba ficando seriamente ferido após ser exposto à energia da estrela. Coube a Groot finalizar a arma criando um cabo de seu organismo de madeira e com isso ativando o seu poder que começa a crescer. A Batalha de Wakanda. Enquanto isso, chegamos à Batalha em Wakanda, onde os Vingadores e Pantera Negra, com seus exércitos, entram em uma batalha selvagem contra a Ordem Negra e os exércitos de Thanos, tentando proteger Wakanda e o Visão que está retirando a última joia que Thanos precisa. A batalha vai atingir um clímax brutal, quando T'Challa pede para abrir parte do campo de força que protege Wakanda para concentrar o ataque de milhares de aliens que se engalfinham contra os guerreiros de Wakanda e os Vingadores. Mas as forças de Thanos são muito maiores. Os aliens vão atacando com selvageria e destruindo a armadura do Hulkbuster que Banner está utilizando, já que não consegue se transformar no Hulk. Então, quando tudo parece perdido, a cena mais catártica do filme acontece. Thor aparece em toda a sua glória, empunhando sua nova arma, com Groot e Rocket destruindo os exércitos de Thanos. Este é o Thor que muita gente esperava para ver. Wanda, que estava com Visão, também entra na batalha para ajudar os Vingadores. Um erro estratégico, pois Corvus Glaive se aproveita disso e invade secretamente as instalações onde Shuri está com Visão, tentando tirar a joia. Mas ela é atacada por Corvus Glaive, que entra numa luta contra o Visão. Capitão vai em socorro do Visão junto com Banner. Ambos enfrentam Corvus e Obsidian. Eles acabam derrotando-os. Um portal então se abre e Thanos finalmente aparece. Os Vingadores tentam detê-lo, mas são facilmente derrotados por eles, pois utilizam os poderes das joias. Ele fica impressionado pela resistência do Capitão América, mas acaba derrotando. Wanda, a pedido do Visão, começa a usar o seu poder de manipular a realidade e começa a destruir a joia da mente, enquanto ao mesmo tempo tenta impedir Thanos de alcançá-lo. Ela consegue destruir a joia, que acaba desativando Visão. Thanos então usa a Joia do Tempo para reverter a destruição, revivendo Visão e arrancando a joia de sua testa. Com todas as joias em seu poder, Thanos se prepara para dar o estalo final, mas Thor o ataca com seu machado. Thanos é gravemente ferido, mas diz a Thor que ele deveria ter mirado na cabeça, e então estala os dedos. Um clarão ocorre e Thanos aparece em um lago infinito com uma pequena Gamora que pergunta: o que custou isso? E ele responde sofrendo: tudo. Thanos então retorna à sua consciência com seu braço ferido, onde Thor o indaga o que ele fez. Ele acaba então ativando o poder do Tesseract e desaparece. Logo em seguida, Soldado Invernal começa a se dissolver, depois Pantera Negra e vários wakandanos. Wanda, junto ao corpo do Visão também. Falcão, Groot e metade da vida do planeta da Terra e do universo começam a se apagar. O mesmo acontece em Titã, onde Mantis percebe antes de se dissolver que algo grande está acontecendo, e junto com ela vão Drax e Peter Quill. O Doutor Estranho avisa para Stark que esse ainda não é o fim, e então se dissolve, e aí vem a cena que considero mais emocional deste filme, quando Peter Parker começa a sentir os efeitos e luta para não ir embora, desesperado, agarrado a Tony Stark, e então desaparece. Restam apenas Nebulosa e Stark totalmente desamparados ao ver que seu pesadelo que o perturbava há anos se realizou. Steve Rogers e os Vingadores que restaram ficam inertes sem saber o que fazer.
A última cena termina com Thanos em uma cabana vislumbrando o nascer do sol com uma expressão de satisfação, mas ao mesmo tempo de pesar. Olha, o que dizer de Guerra Infinita? Para mim, eu comparo a filmes épicos de fantasia e aventura como foi Duas Torres de Senhor dos Anéis ou Império Contra-Ataca de Star Wars. Ver um filme de super-heróis atingir um patamar desse tipo, depois de décadas fazendo filmes do gênero, desde Superman, com diversos erros e acertos, e conseguindo fazer algo épico, com pessoas vibrando, comentando e se emocionando, mostra o grande trabalho que os irmãos Russo, os roteiristas Christopher Mark e Stephen McFeely, os mesmos roteiristas dos 3 filmes do Capitão América, Kevin Feige e toda a equipe de atores e produtores fizeram. O sucesso de Guerra Infinita foi explosivo. Nunca um filme de super-herói gerou tanta repercussão, deixando o público apreensivo com um final apocalíptico e de como seria a sua continuação. E não foi à toa que isso gerou uma estrondosa bilheteria, com uma arrecadação mundial de 2 bilhões e 48 milhões de dólares, sendo até aqui a maior de todas do MCU, superando em muito Vingadores 1, sendo a 4ª maior na história do cinema e coroando a Marvel como a maior franquia cinematográfica da atualidade. Temos cenas pós-crédito depois de todo esse desastre? Temos sim. Nick Fury e Maria Hill estão conversando num carro e ela diz que não consegue contato com Stark e que identifica que tem um sinal de energia em Wakanda 10 vezes maior que em Nova York. De repente, um carro perde o controle e bate de frente com eles, e começam a ver pessoas desaparecendo, carros batendo e helicópteros caindo. De repente, Maria Hill desaparece e na sequência Nick Fury começa a se dissolver, porém não sem antes ativar um antigo pager modificado que cai no chão, enviando um sinal revelando o símbolo da Capitã Marvel, o próximo filme da Marvel Studios. Homem-Formiga e Vespa é o segundo filme das aventuras de Scott Lang e Hope Van Dyne, que estreia neste filme como Vespa. O filme se passa antes dos eventos de Guerra Infinita, novamente dirigido por Peyton Reed, que segue a mesma fórmula escapista e de comédia com ótimas cenas de ação. É um filme simples que serve para mostrar o que aconteceu com Scott Lang após ter sido preso em Guerra Civil, que ao ter sido libertado pelo Capitão América, acaba fazendo acordo com o governo americano e ficando em detenção domiciliar, que está prestes a terminar por bom comportamento, e sendo constantemente vigiado pelo agente do FBI, Jimmy Woo, que na Marvel Comics é um agente da SHIELD. Mas Scott teve um sonho estranho sobre o reino quântico e a mãe de Hope, Janet Van Dyne, interpretada pela atriz Michelle Pfeiffer, e se vê forçado a ter que sair da sua retenção para ajudar Hope e Hank, que também estavam sendo procurados pelo governo, para entrar novamente no reino quântico e resgatar a mãe de Hope. Aqui o tema principal é saber mais sobre o reino quântico, que revela alguns mistérios. Hank Pym cria um túnel quântico para poder entrar no reino e descobre que há uma vida dentro dele, mas também muita instabilidade. E temos pequenas pistas, quase que imperceptíveis, sobre o multiverso e também sobre viagem no tempo. Com cenas de perseguição e ação muito bem feitas, com principal destaque para a Vespa, que parece ser bem mais ágil e experiente que Scott. Eles têm que enfrentar uma criatura chamada Fantasma, criada por David Michelinie e Bob Layton nas páginas do Homem de Ferro em 1987. Ela é uma ex-agente da SHIELD que adquiriu poderes de ficar intangível quando criança após uma explosão de um experimento que seu pai estava fazendo para Hank Pym no passado, criando um túnel para acessar o reino quântico. Com seus pais mortos, ela foi encontrada na Argentina pelo cientista Bill Foster, interpretado por Lawrence Fishburne, lá de Matrix, na época agente da SHIELD e ex-amigo de Hank Pym e seu pai. Bill Foster, nos quadrinhos, é o Golias, que também usava as partículas Pym, mas apenas para crescer, e ajudou Hank Pym na fase em que era o gigante. Fantasma usa uma roupa especial criada pela SHIELD para poder controlar seus poderes, mas aos poucos as energias do reino quântico estavam destruindo sua estrutura molecular,
Com isso, ela precisava do túnel recriado por Hank Pym para se curar, entrando em conflito com os interesses de Hank e Hope de resgatar Janet. Após uma série de confrontos com fantasmas e perseguições envolvendo criminosos liderados pelo contrabandista de armas Sonny Burch, que queriam roubar o túnel quântico, e o FBI, que estava querendo prendê-los, Hank, Scott e Hope conseguem localizar e ativar o túnel, enviando Hank Pym para resgatar Janet do reino quântico, onde ela, com as energias quânticas que possui, consegue estabilizar Fantasma. Enquanto os parceiros de Scott, Louis, TJ e Kurt derrotam Sonny Burch, Fantasma e Bill Foster conseguem fugir, enquanto Scott é finalmente libertado de sua prisão domiciliar, enganando Jimmy Woo e assim poder viver sossegado com sua filha Cassie e Hope. O filme é engraçado e ágil, mas não é tão bom quanto o primeiro, que teve muito do talento de Edgar Wright no roteiro. Enquanto este repete a fórmula com poucas sacadas criativas e um antagonista mais fraco se comparado ao Jaqueta Amarela. Porém, o que todos aguardavam mesmo era a cena pós-crédito que mostraria o que aconteceu com Homem-Formiga e sua trupe nos eventos de Guerra Infinita. Scott, Hank, Hope e Janet estão testando uma versão portátil do túnel quântico na van de seus amigos, aquele da buzina mexicana. Scott entra no reino quântico para pegar partículas de energia para tratar Fantasma, porém algo de errado acontece. Hank, Janet e Hope desaparecem num rastro de cinzas devido ao estalo de Thanos e termina com Scott preso gritando lá dentro do reino quântico. Tem também uma pequena cena, mas igualmente sinistra, com uma formiga gigante tocando a bateria de Scott Lang em sua casa, que está vazia e com uma TV ligada zumbindo, e aparece a legenda questionando: Homem-Formiga e Vespa retornarão? Homem-Formiga e Vespa rendeu mundialmente 623 milhões 144 mil dólares, mais que o primeiro filme, mantendo o personagem na ativa e que será fundamental para a continuação de Guerra Infinita. Capitã Marvel. A fase 3 caminha agora para sua reta final, com o suspense gerado sobre a continuação de Guerra Infinita e aumentando o hype que estava ficando cada vez mais alto. Por isso mesmo que a expectativa de Capitã Marvel era enorme, pois Kevin Feige havia anunciado que ela seria a ponte para o próximo filme dos Vingadores com forte ligação com a saga do infinito. Além disso, fazia tempo que ele planejava lançar um filme com uma protagonista mulher, primeiramente com Viúva Negra, que foi adiado, mas era impedido devido à intransigência de Ike Perlmutter no período em que Feige tinha que prestar contas a ele. Livre dos empecilhos, a Marvel Studios finalmente lançaria um filme com uma super-heroína. Algo raro quando se trata de super-heróis, um universo extremamente masculinizado com poucas mulheres protagonistas nos quadrinhos. Entre elas, as mais famosas, a Mulher Maravilha da DC Comics, que já teve uma série de TV nos anos 70 e 2 longas-metragens, protagonizados pela atriz Gal Gadot na era Zack Snyder. Já na Marvel, seus personagens femininos são muito pouco conhecidos do grande público, tendo no cinema como as mais conhecidas Jean Grey, Tempestade, Elektra, Sue Richards e Viúva Negra. Capitã Marvel foi uma ótima escolha por ser muito próxima dos Vingadores nos quadrinhos e que nos últimos anos vinha ganhando mais importância na Marvel Comics, justamente devido aos planos da Marvel Studios de lançar um filme. Carol Danvers, personagem criado por Roy Thomas e Jane Colan em 1968, nas primeiras edições de seu predecessor, o guerreiro Kree, Capitão Marvel, onde ela era uma espécie de amiga dele que trabalhava para a NASA. Somente em 1976 que Carol Danvers se tornou uma heroína assumindo a identidade de Miss Marvel, após um acidente que a expôs a uma radiação Kree, alterando seu DNA e dando poderes similares ao do Capitão Marvel. Depois ela assumiu a identidade de binária, Warbird, e somente em 2012 assumiu a identidade de Capitã Marvel, muito similar à versão escolhida pela Marvel Studios. A história da Capitã Marvel se passa no passado do UCM, entre 1985 e 1995, sendo o segundo e maior retcon deste universo, já que o primeiro foi com o passado do Homem-Formiga Hank Pym, que nos anos 80 trabalhava para a SHIELD.
Para os que não sabem o que é retcon, é uma espécie de revisionismo do passado de um universo ficcional, muito utilizado nos quadrinhos de super-heróis, inserindo novos personagens ou momentos que nunca foram citados. Mas isso pode ser muito problemático, pois pode gerar incoerências e mudar conceitos já estabelecidos que acabam confundindo o espectador. E justamente é este o caso de Capitã Marvel. Neste universo do MCU, Carol Danvers, interpretada pela atriz Brie Larson, se encontra misteriosamente no planeta Hala, capital do Império Kree, comandada pela Inteligência Suprema, onde ela é uma soldado do Império, conhecida como Vers, e faz parte da Star Force, uma equipe de agentes Kree comandada por Yon-Rogg, interpretado por Jude Law. Acreditando ser uma Kree, ela sofre de amnésia, pois não sabe nada de seu passado e de seus estranhos poderes. Ela, com Yon-Rogg e sua equipe, partem para combater os Skrulls, raça alienígena transmorfa, capaz de se tornar qualquer pessoa e maiores inimigos dos Krees. Os Skrulls foram os primeiros alienígenas a aparecer na Marvel Comics, criados por Jack Kirby e Stan Lee em 1962. Na edição número 2 de Quarteto Fantástico. Vers acaba sendo capturada pelos Skrulls, que investigam sua mente e veem cenas do passado dela na Terra. Vers consegue escapar dos Skrulls que fogem e vão rumo à Terra para conhecer seu planeta. Ela então passa a perseguir os Skrulls e conhece um jovem e desconfiado agente da SHIELD chamado Nick Fury e seu assistente, agente Coulson, que retorna ao UCM de forma breve e sem muitas falas. Eles descobrem que os Skrulls, comandados por Talos, interpretado por Ben Mendelsohn, estão atrás de um motor de velocidade da luz criado pela cientista da NASA, a doutora Wendy Lawson, interpretada por Annette Bening. E com isso, Vers passa a ter uma jornada de autoconhecimento, descobrindo a verdade sobre o seu passado e a verdadeira relação entre os Krees e os Skrulls. Graças a Talos, ela descobre que era uma exímia piloto da Força Aérea Americana que se chama Carol Danvers, junto com sua parceira e amiga Maria Rambeau, que não via ela há anos, achando que estava morta. Isso porque Carol conheceu a cientista Wendy Lawson e descobriu que ela era uma rebelde Kree chamada Mar-Vell, disfarçada de cientista humana na NASA. Ela estava estudando as energias do Tesseract, que estava de posse da SHIELD, mas não é revelado como conseguiu obter ele, uma das muitas falhas de roteiro do filme. Marvel criou um reator com a energia do Tesseract, capaz de atingir a velocidade da luz, e pretendia encontrar um novo lar para os Skrulls, que eram vítimas da perseguição do Império Kree, revelando que os Skrulls não são os verdadeiros vilões, e sim os Krees. Marvel e Danvers testam uma nave com um reator energizado pelo Tesseract para ir até sua base secreta, que está perto da Lua, mas são interceptadas por Yon-Rogg, enviado pela Inteligência Suprema para capturar Marvel e o Tesseract. Abatidas após um breve combate que acabou matando Marvel, Danvers atira no reator, gerando uma explosão enorme de energia, fazendo ela absorver os seus poderes cósmicos imensos. Isto acaba conectando a Capitã Marvel ao passado da Joia do Infinito, que primeiramente havia desaparecido junto com o Capitão América, mas acabou sendo resgatado por Howard Stark, que o estudou para fazer um protótipo do reator Ark do Homem de Ferro, e depois, de forma desconhecida, acabou ficando com Marvel após a morte de Howard Stark pelo Soldado Invernal. Depois de recuperar suas memórias, Talos convence Carol de que os Skrulls não são os vilões que os Krees retrataram, mas sim refugiados em busca de um novo lar. Ela decide então ajudar Talos e os Skrulls a encontrar o laboratório de Mar-Vell, onde está escondido o Tesseract, junto com Fury, Maria Rambeau e Goose, um gato alienígena de Mar-Vell, que eles encontram por acaso em uma instalação secreta da SHIELD. E que engole pessoas com enormes tentáculos que saem de sua boca. Lá eles enfrentam Yon-Rogg e sua Star Force, que invadiram a estação. Carol se lembra totalmente de quem é, de suas superações, e desbloqueia todo o seu potencial, se tornando a Capitã Marvel. Libertando-se do controle dos Kree
e derrotando Yon-Rogg e seus aliados, entre eles Ronan, o Acusador, que aparece aqui para destruir a Terra, mas diante do poder de Carol Danvers, acaba fugindo. Capitã Marvel decide completar a missão de Marvel de encontrar um novo lar para os Skrulls e parte com eles, deixando para Nick Fury um pager modificado para chamá-lo caso seja realmente necessário. Este é outro problema de retcon mal explicado, pois Fury nunca mostrou esse pager no passado, mesmo em situações graves como a invasão de Nova York pelos Chitauri lá em Vingadores 1. Maria Rambeau e sua filha Mônica ficaram na Terra e também nunca foram citadas no passado do MCU. O filme foi um sucesso, muito por causa do hype para o próximo filme dos Vingadores, mas teve muitas críticas, sendo considerado um dos mais fracos da terceira fase. A despeito de polêmicas machistas e misóginas de parte dos fãs da Marvel sobre a atriz Brie Larson, devido às suas posições feministas e por isso ficam detonando o filme, o que é uma tremenda de uma bobagem. Brie Larson encarnou muito bem a Capitã Marvel, cuja origem é bem próxima dos quadrinhos. Para mim, o verdadeiro problema do filme foi a direção e o roteiro feito pelos diretores Anna Bolden e Ryan Fleck, que resolveram fazer uma história dela ambientada no passado, forçando um retcon desnecessário com diversos furos de roteiro e de continuidade, principalmente com Nick Fury, cujo misterioso passado e carisma de agente secreto é alterado para um personagem meio bobinho e cômico, sendo bem diferente do Nick Fury que nós conhecemos lá em Soldado Invernal, Vingadores. Alguns críticos dizem que isso foi feito para não ofuscar a Capitã Marvel, pois ela é que tinha que ser a durona. Além disso, tem algumas galhofas, como por exemplo, ao mostrar como Nick Fury perdeu seu olho, que, pasmem, foi devido a um leve arranhão de guze, criando uma suavização desnecessária do personagem, o que vai se tornar uma mania durante a quarta e quinta fase da Marvel Studios. No futuro, algumas coisas vão ficar complicadas de explicar referente ao final de Capitã Marvel, que abandona a Terra com os Skrulls para procurar um lar para eles e ficando décadas sem aparecer na Terra, vivendo no espaço, de forma inexplicável e sem tomar conhecimento de Thanos ou os Guardiões da Galáxia, que também tiveram relações com os Krees e as Joias do Infinito, mesmo tendo a participação de personagens do filme que ambos tiveram contato, como o Ronan e o soldado Kree Korath, interpretado por Digimon Husson, que participaram de Guardiões da Galáxia 1. Capitã Marvel arrecadou uma baita grana, 1.129 bilhões de dólares, e teve 2 cenas pós-créditos. No final, após mostrar Fury criando a iniciativa Vingadores, ao ver o nome do caça de Carol Danvers, que se chamava Avenger, Goose, o gato Flerken, que havia engolido o Tesseract, acaba vomitando ele na mesa de Fury, mostrando assim como Fury ficou com o Tesseract até perdê-lo para Loki em Vingadores 1, completando aí toda a jornada do Tesseract. Não sabemos por onde Goose andou após o filme de Capitã Marvel, já que ele nunca foi mostrado com Nick Fury nos filmes anteriores do MCU. A segunda cena pós-crédito é a mais esperada, se passa no presente e revela os Vingadores analisando o pager que foi acionado por Nick Fury para chamar Danvers, indagando o que seria o sinal enviado, até que de repente aparece a Capitã Marvel perguntando onde está Fury, e entra a legenda Capitã Marvel irá retornar em Vingadores. E o hype da Marvel só aumenta. Vingadores Ultimato. Sabe aquele momento em que todo nerd, fã de super-heróis, que se deliciava lendo aquelas mega sagas como Crise nas Infinitas Terras ou Guerras Secretas, onde depois de 12 edições com vários sacrifícios e derrotas, a saga conclui em uma edição especial com todos os heróis sobreviventes reunidos para enfrentar o vilão superpoderoso, numa batalha épica que mudaria a história do universo e de seus personagens. E durante anos ficamos imaginando incrédulos se um dia isto iria acontecer nos cinemas. Pois é! Este dia finalmente chegou, com o lançamento de Vingadores Ultimato, a apoteose final de Kevin Feige que encerraria uma saga que durou 3 longas fases desde o lançamento de Homem de Ferro há cerca de 11 anos atrás. A Marvel Studios guardou as 7 chaves
o encerramento da Saga do Infinito, a ponto de não revelar nem o título do filme, que antes era chamado de Vingadores Guerra Infinita Parte 2, mas que os irmãos russos resolveram mudar, pois seria uma outra história, muito além de uma continuação. Muito se especulava qual seria esse título. Alguns apostavam em Avante Vingadores ou Avengers Assemble, que é o grito de guerra dos Vingadores nos quadrinhos, e que o Capitão nunca dizia por completo nos filmes. Eu já apostava que poderia ser Vingadores Eternamente ou Avengers Forever, que foi uma saga criada por Kurt Busiek e Carlos Pacheco no final dos anos 90, que envolve viagem no tempo, onde eles reúnem versões dos Vingadores do passado, presente e futuro para enfrentar Kang. Isso porque se especulava muito que o filme teria como tema viagem no tempo, com os Vingadores encontrando suas versões no passado, o que de fato acabou acontecendo, mas o título escolhido foi Endgame, que é algo como fim de jogo, bastante usado nos quadrinhos para encerramento de algum grande arco ou uma saga, e que foi também uma frase dita pelo Doutor Estranho para Stark ao entregar a Joia do Tempo para Thanos. Mas aqui no Brasil foi traduzido para Ultimato, que também dá um tom de algo definitivo, usando apenas uma única palavra. A Marvel queria mostrar o encerramento de sua saga em um grande ato que representasse passado, presente e futuro do seu universo cinematográfico. Magistralmente dirigido pelos irmãos Russo, Ultimato se inicia mostrando o drama de Clint Barton, o Gavião Arqueiro, perdendo sua família com o estalo de Thanos, ficando sozinho e transtornado pela perda. Desde Guerra Infinita, ficamos sem saber o que aconteceu com os sobreviventes do estalo de Thanos. Tony Stark e Nebulosa saíram de Titã, mas ficaram à deriva no espaço, pois a nave dos Guardiões estava sem energia. Stark estava ficando sem comida e definhando, enquanto Nebulosa tentava cuidar dele. Até aparecer uma luz intensa, revelando ser a Capitã Marvel, que estava à procura por eles. Stark e Steve acabam se encontrando então na Terra, lamentando suas perdas e revelando que Pepper Potts sobreviveu ao estalo de Thanos, assim como os Vingadores principais, Thor, Bruce Banner, Viúva Negra e Rhodey. E o único guardião, além de Nebulosa, Rocket. Após uma discussão entre Stark e Steve Rogers, os Vingadores e Guardiões sobreviventes se reúnem para encontrar Thanos e reverter o que ele fez. Eles acabam descobrindo, graças a Nebulosa, um planeta chamado Jardim, onde identificam a mesma energia disparada na Terra com o estalo das Joias do Infinito, e partem para enfrentar Thanos, com exceção de Tony Stark, que estava muito debilitado. Juntos com a Capitã Marvel, eles descobrem que Thanos está muito ferido, com metade de seu corpo carbonizado. De uma forma rápida e violenta, a Capitã Marvel e os Vingadores dominam Thanos, que tem seu braço com a manopla do infinito decepado por Thor. Porém, eles descobrem que as joias não estão mais lá, pois Thanos usou o poder das joias para destruir as próprias joias, evitando assim que os Vingadores pudessem reverter e trazer de volta todos aqueles que foram eliminados. Thanos termina dizendo: "Eu sou inevitável", e acaba sendo decapitado violentamente por Thor, pondo fim à sua vida, com os heróis tendo que se conformarem que Thanos venceu. 5 anos se passaram na Terra, e assim como os outros mundos do CM, que enfrentam a dura realidade de ficar sem 50% de toda a vida animal, pessoas estão deprimidas por perder seus entes queridos, cidades estão abandonadas e desertas, com criminalidade e desolação. Steve Rogers tenta motivar as pessoas indo em reuniões de aconselhamento. Em uma delas, tem a participação especial de Jim Starlin, o criador de Thanos, e do diretor Joe Russo. Mas esta é uma tarefa muito difícil, até mesmo para ele que perdeu seus 2 melhores amigos, Falcão, Bucky, e parte dos Vingadores.
Os Vingadores que sobraram, Capitão América, Viúva Negra, Máquina de Combate, Nebulosa, Rocket, Capitã Marvel e Okoye de Wakanda, estão dispersos em vários cantos do mundo e do universo, atentos a qualquer ameaça, mas extremamente fragilizados, liderados por uma abalada Viúva Negra. Até o momento em que Scott Lang reaparece milagrosamente à sua porta. Ele havia sido libertado do reino quântico graças a um rato, e descobre que esses 5 anos para ele não passou mais do que 5 horas, constatando que o tempo corre de forma diferente no reino quântico, pois o reino quântico é um universo subatômico, de nível metafísico, onde as leis da física e do espaço-tempo são distorcidas, podendo acessar diversas dimensões, realidades ou linhas do tempo, mas que de tão caótico precisa de um enorme conhecimento, como o caso de Hank Pym, para poder viajar no tempo. Os Vingadores então se reúnem. Num primeiro momento, eles tentam com Stark, o maior gênio da Terra, mas este agora está querendo viver uma vida tranquila com Pepper e sua pequena filha Morgan Stark. Então eles vão ao segundo maior gênio da Terra, que é Bruce Banner, que finalmente conseguiu aliar a sua mente ao corpo do Hulk. Ou seja, temos aí um Hulk inteligente, similar a uma versão que teve nos quadrinhos criada por Peter David nos anos 90. Após diversas e atrapalhadas tentativas, utilizando Scott Lang como cobaia, Stark resolve ajudar os Vingadores após descobrir como voltar no tempo, criando um GPS temporal, onde alerta que voltar no tempo é algo extremamente perigoso, pois pode afetar a realidade. Isso gera uma série de teorias e discussões sobre viagem no tempo, onde Rhodey indaga por que não voltar no momento em que Thanos nasceu e simplesmente eliminá-lo. Algo bem cruel para um Vingador. Onde o Hulk explica que se alterarmos o passado, alteramos o nosso presente. Isso porque, ao irmos para o passado, ele se torna o nosso novo presente. E o presente que estávamos passa a ser o passado. Se fizermos isso, vai criar um novo futuro e uma nova realidade alternativa, e não vai alterar a nossa. Essa foi a controversa teoria do Hulk para o multiverso temporal da Marvel, que eu explico em detalhes no meu primeiro vídeo do canal sobre o multiverso. Os links estão aqui na descrição. Os Vingadores então se reúnem chamando todos os que sobreviveram, com exceção de Capitã Marvel, que estava no espaço, e Okoye, que estava protegendo Wakanda. Hulk e Rocket vão atrás de Thor em Nova Asgard, uma vila criada na Noruega, onde Odin faleceu e foi construída pelos poucos asgardianos que sobreviveram a Thanos. Lá descobrimos que Valkyria, Korg e Mickey também estão vivos. Eles encontram um Thor tragicômico, bêbado, obeso, sujo, com uma enorme barba, recluso e jogando videogame com Korg e Mickey. Thor não quer nem ouvir Hulk falar sobre Thanos, mas este o convence de voltar atrás em troca de muita cerveja e, claro, reverter o que não conseguiu fazer, matar Thanos e trazer de volta seus amigos. Além disso, um amargurado Clint Barton que resolveu passar sua vida sem sua família, eliminando criminosos e terroristas pelo mundo como Cruel Ronin, personagem que ele também se tornou nos quadrinhos em 2005, criado por Brian Michael Bendis. Ele é encontrado pela Viúva Negra no Japão, lutando contra a Yakuza. Ela consegue convencê-lo de abandonar seu fardo e retornar como Gavião Arqueiro para poder trazer de volta sua família. Com todos reunidos, eles se dividem em grupos para resgatar as joias em diversos momentos do passado e que se passaram em filmes anteriores do MCU. Uma sacada muito bem feita, pois permitiu que o público revivesse momentos icônicos. Homem de Ferro, Hulk, Capitão e Homem de Formiga vão para a invasão de Nova York lá em Vingadores de 2012, para pegar a joia do espaço, que é o Tesseract, da mente, que está no cetro de Loki, e do tempo, que é o olho de Agamotto, que está com a anciã, antes dela conhecer Stephen Strange. Máquina de Combate e Nebulosa vão para o início de Guardiões da Galáxia 1 em Morag, onde está a Joia do Poder, enquanto Viúva Negra e Gavião vão para Vormir, e bem, vocês sabem o que eles vão encontrar lá, certo? Já Thor e Groot vão para Asgard,
Em Thor Mundo Sombrio, onde encontram Jane Foster infectada pelo éter, a joia da realidade, e Freya, a mãe de Thor, que ainda estava viva e botou algum juízo no atormentado filho. Isso permitiu a quem não tinha visto os filmes anteriores, ou até mesmo aqueles que assistiram, de relembrar parte do que aconteceu nas 3 fases da Saga do Infinito. Com cerca de 3 horas de duração, Ultimato é diferente de Guerra Infinita, menos acelerado, com momentos mais introspectivos, que vai crescendo em ação e tensão. O filme pode não ter a mesma profundidade de Pantera Negra, ou a irreverência de Guardiões da Galáxia, ou a ação vertiginosa de Soldado Invernal, mas tem um pouco de cada uma dessas coisas que formaram o CM, além de muita nostalgia e fanservice que trabalham para a história, o que para mim é o mais importante. O Ultimato foi muito bem orquestrado pelos irmãos russos e os roteiristas Christopher Marcus e Stephen McFeary. Eles conseguem trazer um pouco de tudo, principalmente as personalidades de cada personagem, valorizando a participação de cada um deles, e ainda trazendo novas nuances, como um novo Hulk se encontrando com a anciã do Doutor Estranho em um debate sobre destinos. Tony Stark, agora mais calmo e pai de uma filha, que se encontra com seu pai no passado e se reconcilia com ele. Thor, em sua jornada cheia de perdas e falhas que teve nos últimos anos, se reencontra com sua mãe e recupera o Mjolnir, tornando-se digno. E Viúva Negra passando por uma redenção, onde finalmente se torna uma heroína de fato num final emocionante. Olha, a parte emocional do filme é muito forte, apontando para a conclusão de arcos de alguns personagens que marcaram história na Marvel Studios. Este é um filme de despedida, mas ao mesmo tempo de reinício, onde passado, presente e futuro se reencontram. Após reunirem as joias do infinito a um custo muito alto, pois Viúva Negra acabou se sacrificando para obter a joia da alma, da mesma forma que foi com Gamora, eles criaram uma nova manopla com a tecnologia do Homem de Ferro e com a ajuda de Rocket. Hulk era o único com força e poder suficiente para instalar as joias e trazer todos que foram apagados por Thanos. E aqui faço um parêntese, pois as joias do infinito não trazem aqueles que morreram em combate, como o caso de Gamora, Viúva Negra, Visão, Heimdall, Loki e todos os outros que foram massacrados por Thanos para obter as joias. Apenas aqueles que foram apagados pelos estalos das joias. Isso porque elas de fato não morreram, e sim deixaram de existir como se tivessem sido anuladas da sua existência. Hulk, com muito sofrimento, acaba ficando com o braço ferido ao instalar as joias, mas consegue ter êxito. Porém, as versões de Thanos, Gamora, Nebulosa e a da Ordem Negra do passado descobriram a nebulosa do futuro em Morag, que foi impedida de partir com Rhodey, após ter desmaiado devido a uma conexão tecnológica com sua versão passada. Thanos então descobre os planos dos Vingadores após vasculhar essa conexão. Ele então infiltra a nebulosa do passado entre os Vingadores e abre um túnel quântico para a nave de Thanos, que destrói todo o prédio dos Vingadores, soterrando eles, logo depois do estalo do Hulk. Em meio aos escombros, Thanos aguarda a nebulosa e seus agentes para encontrarem as joias que estão com Clint Barton, enquanto que Hulk, Máquina de Combate, Rocket e Homem-Formiga lutam para sair dos escombros da mansão. Thor, Homem de Ferro e Capitão América se unem para enfrentar Thanos, que promete que desta vez irá destruir todo o universo e recriá-lo ao seu jeito. E a luta se inicia onde tem uma das melhores surpresas do filme, quando o Capitão América ergue Mjolnir e luta contra Thanos, fazendo as pessoas vibrarem. Pois esta cena liga com um breve momento em que Steve Rogers quase moveu o martelo de Thor em Vingadores Era de Ultron. É a magia do CM de se conectar com o fã. Com Thor, Homem de Ferro e Capitão derrotados, e que teve seu escudo destruído por Thanos, como também foi visto no sonho de Stark em Era de Ultron, ferido, o Capitão aguarda para encarar sozinho Thanos e seus exércitos, até que acontece a cena que criou o momento mais épico da história do cinema, onde aos poucos os heróis apagados e seus aliados vão aparecendo em portais criados pelo Doutor Estranho e seus magos do Kamar-Taj,
formando um verdadeiro exército de Vingadores reunidos e com o grito de guerra dos Vingadores finalmente falado pelo Capitão América. Partem para a batalha final contra Thanos. Este é o ápice que todo fã de quadrinhos, especialmente de super-heróis, sonhou virar realidade nas telas de forma espetacular, catártica, emocionante e principalmente livre de galhofas. E aqui não vou descrever essa batalha, mas basta dizer que é a maior já vista em se tratando de super-heróis, com quase todos os personagens com poderes da Marvel batalhando contra Thanos e seus exércitos, com o retorno do Falcão, Pantera Negra e seus exércitos de Wakanda, Doutor Estranho, os Magos do Kamar-Taj, Homem-Aranha, Guardiões e os Ravengers, Valkyria, Korg e os Asgardianos, Wanda com seus poderes ao máximo que quase esmaga Thanos, Capitã Marvel que chega imponente destruindo a gigantesca nave de Thanos. Até Pepper Potts entra na luta com um uniforme similar ao Homem de Ferro, que Tony fez para ela. Mas Thanos mostra porque é o maior vilão da Marvel, resistindo a cada ataque e superando seus oponentes até conseguir finalmente pegar as joias. No fim, a batalha épica se encerra de forma memorável, com Tony Stark que, após o sinal do Doutor Estranho, consegue, no último momento, tirar as joias de Thanos. Com elas em seu punho, ele diz a sua primeira e também última frase: "Eu sou o Homem de Ferro", e instala as joias com sua armadura, eliminando Thanos e seus soldados e salvando o universo. Porém, a explosão de energia acaba matando Tony Stark em uma das cenas mais emocionantes do cinema. Olha, as consequências de Ultimato foram várias. Ao voltarem para o passado, Loki de Vingadores 1 conseguiu escapar com o Tesseract, tendo então uma variante dele no passado e provavelmente uma nova linha temporal foi criada. Com a morte de Tony Stark, seu legado fica em aberto, podendo ser assumido por Peter Parker, Pepper ou Rhodes. Gamora, apesar de ter morrido, volta como uma variante do passado presa agora no presente e não reconhece Peter Quill e os Guardiões. Wanda fica sem o Visão, que foi destruído em Guerra Infinita e agora está sozinha e deprimida, enquanto que o Gavião Arqueiro, com a dor de não ter conseguido deter Natasha de se sacrificar pela joia da alma, mas que apesar disso teve a sua família de volta. Thor continua em busca de sua identidade e resolve seguir com os Guardiões da Galáxia, deixando para Valkyria liderar Nova Asgard na Terra. Porém, a maior consequência seria com o Capitão América, que foi incumbido de retornar as joias para o ponto exato em que foram encontradas, e assim desfazer tudo que foi feito. Seria muito interessante ver como foi o encontro dele com o Caveira Vermelha em Vormir, mas isso seria demais para a história. Porém, ele retorna muito mais velho de sua missão e entrega seu escudo ao Falcão, Sam Wilson, para assumir o seu legado. O capitão havia ficado no passado, em 1945, onde encontrou seu grande amor, Peggy Carter, com quem viveu toda uma vida alternativa. O filme finalmente se encerra com Steve e Peggy tendo aquela dança prometida quando se reencontram sob o som da música It's Been a Long, Long Time, de Harry James e Kiri Allen. Olha, Vingadores Ultimato é sem sombra de dúvida o maior e melhor filme de super-heróis de todos os tempos, que até hoje detém a segunda maior bilheteria da história do cinema. A arrecadação mundial de 2,794 bilhões de dólares, perdendo apenas para o primeiro filme de Avatar de James Cameron, encerrando de forma memorável a saga do infinito. Apesar deste mega sucesso, Vingadores Ultimato não é livre de problemas, pois devido às viagens no tempo, ocorreram alguns furos de roteiro que irão complicar o futuro do CM. Muitos desses problemas estão ainda sem explicação, como no caso do Capitão América, que não sabemos se ele criou uma linha alternativa ao viver sua vida com Peggy no passado, ou se é a linha principal do UCM, onde ele ficou o tempo todo olhando tudo acontecer novamente impassível, para não alterar sua realidade, o que, digamos, seria um contrassenso. Além disso, existem diversas consequências que não sabemos se afetaram ou não a realidade do CM e que irão ser ignoradas nas próximas fases. Bem, então é isso. Terminou a terceira fase, certo?
Só que não! Ainda temos mais um filme para concluir esta interminável terceira fase. Homem-Aranha Longe de Casa é seu segundo longa-metragem, novamente dirigido por Jon Watts, que traz de volta Tom Holland como Homem-Aranha. Este filme mostra as consequências para o Homem-Aranha após Ultimato e o retorno de seus colegas de escola, MJ, Ned Leeds, além de Tia May, que sabe que Peter agora é o Homem-Aranha, como vimos no final do primeiro filme. E Happy Hogan, que está namorando Tia May e passa a ser tutor de Peter, se encarregando de passar a tecnologia Stark para ele conforme vontade do próprio Tony Stark. Na trama é mostrado como os colegas de Peter retornaram do estalo do Hulk, no evento que a mídia passou a chamar The Blip, que é algo como apagamento, e mostra que as pessoas que foram blipadas retornaram com a mesma idade que tinham de 5 anos atrás, gerando algumas confusões com alunos que não foram blipados, mas que ficaram 5 anos mais velhos. Peter, ainda sofrendo com a perda de Stark, tenta se adequar à sua nova rotina e ter um relacionamento com MJ. Para isso, eles partem para uma excursão da escola na Europa, porém eles se deparam com um ataque de criaturas elementares feitos de água, terra, fogo e ar, enfrentando um misterioso personagem chamado Mistério, Quentin Beck, interpretado por Jake Gyllenhaal. Mistério é mais um vilão clássico do Homem-Aranha, criado por Steve Ditko e Stan Lee em 1964 nos quadrinhos, e ainda não tinha sido adaptado para o cinema. Peter descobre que Mistério está trabalhando com Nick Fury e Maria Hill para enfrentar essas ameaças, e ele diz que pertencem ao seu universo, que é uma terra alternativa chamada Terra 833, enquanto ele chama a terra de Peter Parker, Nick Fury, de Terra 616, que para espanto dele confirma que existe um multiverso. Esta é a primeira vez que a Marvel Studios dá um nome para o UCM, mas você deve estar se perguntando: peraí, a Terra 616 não era para ser o universo da Marvel Comics? E o da Marvel Studios não era para ser a Terra 1999? Sim, era, mas como a Marvel Comics abriu mão deste nome após Guerras Secretas de 2015, ela passou a se chamar de Terra Primordial. Mas isto ainda é muito controverso, principalmente entre os fãs. Porém, como a Marvel Studios manda mais porque tem mais dinheiro, ela decidiu chamar o seu universo principal de Terra 616 e pronto, acabou, que se dane os comics. Tudo isso não passou de um plano de Mistério, que na verdade é um ilusionista especializado em efeitos especiais e que não pertence a nenhuma terra de outro universo. Isso foi apenas uma lorota que ele criou apenas para poder tomar posse da tecnologia de defesa de Stark controlada por aqueles seus óculos escuros que ele entregou para Peter. Porém, este ingenuamente acaba entregando para Mistério, pois achava que ele seria mais digno de usar esta tecnologia. Acabou sendo enganado por Mistério, que passa a atacar o Aranha e a causar uma série de crimes. Peter, em meio às confusões e lutas contra Mistério, acabou revelando a MJ que é o Homem-Aranha, e finalmente ficaram juntos. Na luta final com o vilão em Londres, Peter derrota Mistério, que acaba morrendo. Porém, antes ele preparou uma vingança, revelando para o mundo todo, num vídeo, que Peter Parker é o Homem-Aranha. E surpreendentemente, esta notícia foi dada por ninguém mais que J. Jonah Jameson, interpretado novamente por J.K. Simmons. Isso mesmo, o ator que fez o Jameson lá no primeiro Homem-Aranha de Sam Raimi com Tobey Maguire. Porém, aqui nesse universo, ele é um desses youtubers sensacionalistas que conseguiu o furo de revelar a identidade do Aranha. Esse segundo filme do Aranha é tão bom quanto o primeiro, numa escala maior, tendo as cenas de ações incríveis em várias locações no mundo. Além disso, o filme aponta os rumos do CM pós-Ultimato, dando algumas pistas sobre o multiverso, além da revelação da identidade do Aranha. Na cena pós-crédito, outra grande revelação: Nick Fury e Maria Hill aparecem num diálogo estranho e acabam se transformando nos Skrulls, Talos e sua esposa, falando de sua missão de conseguirem os óculos de Stark, porém deixaram escapar o vazamento da identidade de Peter Parker. Talos faz uma ligação para reportar o que aconteceu
E do outro lado da linha está o próprio Nick Fury descansando numa estação espacial cheia de Skrulls, levantando vários questionamentos sobre o sumiço de Fury e dos Skrulls e por que eles estavam de volta à Terra, já que tinham partido em busca de um lar com a Capitã Marvel. Homem-Aranha Longe de Casa também teve uma bilheteria astronômica, 1 bilhão e 132 milhões de dólares, superando Capitã Marvel e surfando na altíssimo hype que estava o MCU depois de Vingadores Ultimato. E finalmente encerramos a terceira fase do MCU, que na minha opinião foi muito extensa e durou cerca de 4 anos. Talvez fosse melhor ela ter sido dividida em fase 3, que vai de Guerra Civil a Pantera Negra, e fase 4, que vai de Guerra Infinita a Homem-Aranha Longe de Casa. Mas não foi assim que o Sr. Kevin Feige quis. Aqui não se encerra apenas uma fase da Marvel Studios, mas toda uma era que finalmente compreendeu como fazer filmes de super-heróis sem correr o risco de cair em galhofa. E ao mesmo tempo, respeitar a essência dos quadrinhos de super-heróis e todas suas vibrantes histórias com personagens coloridos, mas que trazem drama, ação, humor, fantasia, tecnologia, magia, política, violência, pautas sociais e raciais, respeitando as criações clássicas feitas por Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, Roy Thomas, John Buscema e trazendo ao mesmo tempo conceitos mais modernos, como o da Marvel Ultimate, criados por Mark Millar, Brian Michael Bendis, Brian Hitch e tantos outros autores da Marvel Comics, sendo muito bem adaptados pelos diretores, atores, roteiristas e produtores da Marvel Studios para o cinema. Como já disse, um universo que se tornou a maior franquia cinematográfica da atualidade, desbancando grandes franquias como Star Wars, Star Trek e a sua concorrente direta DC Comics, que foi pioneira em fazer filmes de super-heróis. A Marvel Studios conseguiu dar vida a personagens desconhecidos do grande público, mas familiarizados com filmes do Batman ou do Superman, e torná-los ícones da cultura pop, trazendo carisma e diversidade em seus filmes, onde tivemos desde filmes mais densos e dramáticos, como Soldado Invernal e Pantera Negra, a cômicos e irreverentes, como Guardiões da Galáxia e Thor Ragnarok, ou simples e familiares, como em Homem-Formiga e Homem-Aranha, e épicos e grandiosos como em Vingadores, levando os atores e diretores, muitos deles desconhecidos e novatos, ao estrelato graças ao talento e o entendimento de como encarnar seus personagens, respeitando os conceitos da Marvel, de serem mais humanos, com suas falhas, divergências, humor, diversidade e heroísmo, fazendo com que o gênero de super-heróis passasse a dominar as bilheterias e a mídia, com youtubers analisando e especulando com os fãs cada cena dos filmes, gerando uma enorme indústria de hype e aumentando cada vez mais as expectativas do público. Se existem canais como Omelete, Jovem Nerd, Ei Nerd, Pipoca e Nanquim e muitos outros, incluindo até mesmo este humilde canal, é muito devido ao sucesso do UCM. Convenções como as Comic Cons viraram grandes eventos mundiais com produtores de cinema divulgando seus filmes, movidos pela estratégia da Marvel Studios de divulgar seus filmes nesses eventos e assim se conectar com seus fãs. Porém, manter e carregar esse gigantesco legado para as próximas gerações vai ser o maior desafio da Marvel a partir de agora. E é o que vamos ver no próximo capítulo, onde vamos falar sobre a controversa quarta fase do UCM e o início da complicadíssima saga do multiverso. Se você chegou até aqui no final deste episódio, olha, meus parabéns, viu? Você realmente é perseverante. Espero que tenham gostado. Conto com o seu joinha, comente, se inscreva e compartilhe este episódio que foi feito com muito esforço e dedicação deste velho motivado nerd que vos fala. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, tchau, tchau!